Boa tarde para você, muito bem-vindo a este webinar da Roper, muito bem-vindo a esse webinar da Roper. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da empresa e eu sou o anfitrião dessa série de webinars para trazer para você pessoas com uma história de vida fantástica, com uma história empresarial brilhante, pessoas que moram no coração da educação brasileira e que o Caio Polizel, que é meu irmãozinho aqui da Roper, convidou para a gente fazer esse webinar junto. Caio, eu menti a respeito dos nossos convidados? Falei pouco, falei muito? Acho que falou pouco, hein, Vianney? Tinha que falar mais dessas duas cabeças que estão aqui. Mas eu não os apresentei. Eu queria pedir a gentileza para que você os apresentasse, porque você teve um convívio muito intenso, tanto com o professor Antônio Carlos de Maio, quanto com a professora Leila Carvalho. Então, eu queria pedir a gentileza, né, para que você pudesse fazer a rápida apresentação de quem são os nossos convidados, e em seguida eles vão poder dar o boa tarde para a nossa audiência desse webinar, que é muito vertical, que é muito específico, que trabalha um tema empresarial e não tem empresa de sucesso sem história de vida de sucesso. Então, quando você trabalha o tema fusão, aquisição, criação, associação, venda de uma instituição de ensino, você fala também de história de vida de pessoas, vida de congregações, vidas empresariais. Então, Caio, apresenta para mim tanto o Antônio Carlos de Maio quanto a Leila Carvalho. Muito bom, Vianney. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria começar ali, né, falar um pouco da Leila. Eu que interagi com a Leila desde do início, quando a instituição começou a fazer contato com a Roper, começaram lá com diagnóstico, e a Leila com uma experiência muito boa na área financeira, já levando ali ela. Eu tinha dúvida no início se ela era mantenedora, porque ela levava o dia a dia ali com uma firmeza muito presente. E essa é a Leila, né? A gente foi conhecendo, virou uma amiga ao longo do tempo, mas uma experiência gratificante. Quem ficar aqui vai poder escutar um pouco da experiência dela, que tem anos e anos no setor educacional e vai trazer e abrilhantar a nossa conversa aqui, certamente. Obrigado, Leila, por estar aqui com a gente hoje. Leila, Obrigada, Caio. querida, o Obrigada, que é que o João. Caio escondeu de você? O que é que ele não falou de você? Complementa do Caio a respeito de você. Olha, não escondeu nada, muito pelo contrário. Obrigada pelos elogios aí, Caio. Realmente, eu estou à frente de uma instituição, sou da parte da mantenedora, uma instituição educacional, que era focada não só na educação básica quanto no ensino superior, e passamos aí, junto com a Roper, alguns anos de trabalho, até realmente a gente chegar, né, à conclusão, e fazer realmente a venda da instituição. Mas obrigado pela oportunidade, mais uma vez, pela Roper, mais uma vez um parceiro, como sempre. Leila, querida, você é curitibana? Que você mora em Eu sou Curitiba? Você é paranaense, nasci em Francisco Beltrão, no paranaense? interior do Paraná, e hoje eu moro em Aham. Curitiba. Ah, mas você tem um estágio de vida pelo Centro-Oeste, não tem? E passei já pelo Por onde Centro-Oeste é que você também. passou no Centro-Oeste? Por onde é que você passou no Centro-Oeste? Olha, eu morei em Goiânia. Goiânia, morei, eu acho que uns 20 anos, e tem também mais alguns 20 anos já que eu estou de volta aqui em Curitiba. Então, eu vou te convidar para a gente ir na pecuária, que a pecuária é a maior Oh, festa do estado de Goiás, acontece sim, em Goiânia e a gente celebra a vida do campo, né? É muito bacana, sim, eu fui agora em muito na julho, né? pecuária, então todo mundo que não conhece Goiás, vá a Goiânia, vá na pecuária, se não for a época da pecuária, vai na Feira da Lua, vai na Feira do Sol, vai comer uma pamonha, vai comer um espetinho. Caio, querido, agora eu queria que você apresentasse uma pessoa que já jogou basquete, que já morou em 32 cidades. Além disso, é um apaixonado por Maringá e tem uma história de vida empreendedora. E eu estou falando do professor Antônio Carlos de Maio. Caio, é contigo. É ele mesmo, o Vianney, muito bacana, né? Porque saber cada vez mais do Nemaio e desse empreendedorismo que ele vem fazendo, ele que foi pensando negócios e chegou no setor educacional como entendendo o potencial daquilo, investiu no setor educacional, teve uma contribuição muito bacana, e aí chegou o momento onde ele olhou e falou: bom, agora eu tenho que dar um novo passo
como um bom empresário, fez uma transição. Então, é muito legal ter ele aqui. Agradeço, Demar, e você, que também, né? Essa é uma questão da Roper. A gente recebe um cliente e ele termina como um amigo. Essa é a complexidade que nós temos aqui. Mas é assim, esse é o Demaio também, com o tempo que a gente vem interagindo, virou, se tornou um amigo. E fala aí, Demaio, se eu mentir aqui na nossa realidade. Não, você é muito mentiroso, cara. Eu não sou nada, não sou tudo isso. Na realidade, eu sempre fui um espectador da Roper, porque o negócio de educação, ele meio que surgiu por acaso na minha vida. Eu entrei inicialmente como investidor, mas tem uma certa genética, porque minha mãe era uma professora abnegada. Quando a gente mudou para São Paulo, para você fazer uma ideia, ela foi fazer uma terceira faculdade, pegava ônibus pendurada na porta, ia da Avenida Pompeia, que é ao lado do Palmeiras, até Santo Amaro para fazer um outro curso lá, que eu, na época era moleque, não sabia o que ela fazia, mas ia com ela até o ponto de ônibus. Então tem uma certa genética e tem uma paixão pela educação, pelo seguinte, eu cheguei aonde eu cheguei graças à educação. Eu cobro dos meus filhos, cobrei, graças a Deus, os dois estão formados. Minha filha cola grau amanhã, arquitetura aqui na UEM. Meu filho já está formado médico na Federal do Rio, mas eu sempre cobrei deles. Eu presto vestibular desde os 10 anos de idade. Se eu for muito prolixo, vocês me cortem, por favor. Não, você só tem mais 30 segundos, fica tranquilo. Então, tá bom. Então, rapidamente, eu presto vestibular desde os 10 anos de idade, sempre buscando a melhor escola na cidade onde eu morava. Inicialmente era exame de admissão para entrar no ginásio, depois eu fiz um exame para entrar na Escola Técnica Federal de São Paulo, que o exame era 4.000 candidatos na faixa central do Morumbi, para 400 vagas. E passei, e aí começa a história de vida. Entrei na Unesp, Jaboticabal, que também foi um vestibular muito puxado, e aí o resto é história, sabe? O resto vocês que inventaram aí. E aí, O resto nunca é história. entrou O educação. resto nunca é história, é só conquista. Para quem não sabe, o UEM é a Universidade Estadual de Maringá, no interior do Paraná, tá? Terra de gente que é pé vermelho, gente que pega firme e que não deixa para depois, tá? Então, só para ficar registrado, o UEM, para quem não sabia, Universidade Estadual de Maringá, no interior do Paraná. A gente vai partir logo para começar aqui. O Caio vai fazer a apresentação inicial. Eu só peço para o Caio aqui um instante, maestro, para a gente poder colocar aqui a programação da Roper e, em seguida, o Caio vai poder abrir o seminário aqui. Tá. Mostrando para vocês aqui, essa série de webinars da Roper, ela só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de patrocinadores que trabalham conosco aqui e que nos apoiam. Então, nós temos o apoio da técnica com a ferramenta Liceu, que é o principal sistema acadêmico implantado nas universidades no Brasil hoje. O Liceu, ele é uma espinha dorsal digital, onde você pode acoplar o teu sistema legado ou fazer do zero todos os teus sistemas operando do Liceu, desde a captação até o diploma digital. Enturmação, negociação, financeiro, alocação, tem tudo dentro do Liceu. Para você saber como funciona, fala com o Fábio Cesp. O contato dele está aqui no chat. Faz a ponte com o Fábio Cesp aqui no chat para você falar com ele e ver como funciona o Liceu. Nós também temos o apoio da Telesapiens, que é uma OPM, está lá em Curitiba, onde a Leila vive hoje. Tá? É uma OPM que ela trabalha com ampliação do seu portfólio e com novos modais de entrega. Você pode entregar a sua graduação presencial, online, híbrida. A Telesapiens tem o portfólio, tem os conteúdos, tem a ferramenta. Você pode entregar a sua pós e ampliar a sua pós e também o curso técnico. Então, para você saber como funciona uma OPM, fala com o André, o contato dele está aqui no chat e ele vai te ajudar a entender como você pode expandir e chegar mais longe. Se você já chegou longe e está com dificuldade de gerenciamento de tanto boleto para receber, tanto Pix que está entrando, está aquela loucura no financeiro, fala com a Princípia. Que a Princípia organiza a sua casa financeira com um conceito de receita garantida e uma gestão financeira completa. Você vai ter um fluxo estável de entrada e vai aprender a gerenciar melhor todas as suas entradas e todas as suas saídas. Como que você vai fazer isso? Você vai falar com o Diogo, você vai fazer o contato. Tem um contato aqui no chat, você vai falar com o Diogo Fonseca e ele vai te explicar direitinho o que é a Princípio, grandes executivos,
fizeram uma captação muito bacana no mercado, e eles estão agora devolvendo isso para a sociedade na forma de organização financeira de universidades, faculdades, centros universitários e educação básica. Então, está tudo no chat para você aqui. E na semana que vem, nós vamos trabalhar uma nova realidade. Nós temos mais de 10 anos de queda contínua no valor real da mensalidade. Mas parece que a coisa está mudando no presencial e na EAD. Quem vai trabalhar essa realidade com você são dois feras aqui da Roper. O Paulo Pressi, que é o nosso Mr. M dos números do ensino superior e das finanças no Brasil, na área de ensino superior, e a Karen Sauer, que é da equipe do Paulo Pressi, trabalha junto com ele há muitos anos e agora decolou. Eles dois vão mostrar para vocês a nova realidade de precificação para os cursos presenciais. Está mudando o cenário, tá? O cenário está mudando e tem novidade aí na semana que vem, 3 da tarde, para a gente poder conversar aqui. A Roper está com inscrições abertas, está na boquinha da garrafa agora, 16, 17 de maio começa uma turma nova, Gestão Sistêmica, é um curso pé quente. Hoje, o que eu encontro de reitor, pró-reitor, mantenedor, que foi meu aluno de Gestão Sistêmica há 10, 15, 20 anos atrás, gente, o curso é muito pé quente. Coloca o pessoal que está na coordenação para fazer, que eles vão para a gerência, direção, mantenedor e assim afora. Inscrições abertas no Gestão Sistêmica, programação completa. E o Caio é o nosso líder de Valuation, estruturação de venda, compra e venda de ES. E nós temos também o Cosme Massi, que é o nosso colega, que é o nosso líder em gestão interina, e você vai ficar sabendo tudo isso, o que é e como é que funciona, e a Roper pode trabalhar com você na linha de sucessão, profissionalização, acordo de acionistas, perenização, fusão, aquisição, aí vai explicar melhor para vocês aqui do que se trata essa parada. Então, eu queria agradecer você, principalmente, que tirou essa 1 hora para estar conosco aqui, e a gente vai começar agora, então, com o Caio, fazendo o approach inicial, e depois nós temos 2 histórias de vida com histórias empresariais de sucesso e que vão trabalhar como foi que eles participaram de processos de M&A. Caio, você tem de 15 a 20 minutos para encantar o Brasil. Obrigado, Vianney. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa temática que eu tenho um apreço muito grande. Antes de iniciar aqui, eu quero desejar minhas melhores energias e meus sentimentos lá para a catástrofe que aconteceu aí no Rio Grande do Sul nesses dias. Então, espero que todo aquele povo lá que é muito forte, muito potente, consiga se restabelecer. Então, fica aqui os nossos sentimentos e as melhores energias para essa recuperação. Bom, para falar aqui direto da nossa temática, eu queria trazer o nosso contexto aqui, que muitas pessoas perguntam para a Roper, né? Desde que nós tivemos ali o lançamento do livro de governança corporativa, lá em 2013, quando lançamos, eu fui adentrando a esse contexto, muitas instituições que a gente vai interagindo, vai ocupando papel na governança, ajudando a implantar a governança, e aí desse movimento veio a realidade de fusões, aquisições, valuation das instituições, e muitas instituições olham para a gente hoje e falam, né? Nós vimos ali o webinar da próxima semana, vai falar sobre esse contexto de contínua queda na precificação, que pode estar no momento de mudança, mas muitos mantenedores perguntam, não, tá bom, o que eu faço? Eu não tenho alguém para fazer um processo sucessório? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que eu vendo, eu compro? E daí surgiu a vontade de falar sobre isso e trazer 2 personalidades que vivenciaram esse contexto ali no processo de transição. Mas para falar sobre isso, eu preparei só alguns slides provocativos aqui para que todos consigam, para que a gente consiga ficar na mesma página. Então, vou trazer um conjunto de informações e aí a gente abre para os amigos convidados que estão aqui participando da nossa realidade. Bom, eu já começo com uma pergunta, né? Qual é o status dos processos de M&A? Muita gente não sabe, né? Esse contexto de fusões e aquisições, embora a nossa audiência aqui ela é bem focada nessa temática, provavelmente quem se interessou para estar aqui conhece um pouco do tema, se não conhecer a gente vai nivelar informações. Mas como que está esse status de M&A no Brasil, pensando nessa realidade e até resvalando em um contexto mundial, né? Porque o contexto mundial impacta na nossa realidade. Então vejam, o que vem acontecendo, né? Sendo bem prático, e a Roper trabalha muito com dados, números, né? O que aconteceu ali de 2019 a 2023, nessa evolução, no geral, né? Não só no setor educacional, no geral em M&A. A gente vem lá em 2019 de 1.200, 1.231 negociações, processos de fusões e aquisições.
passa a pandemia ali, a gente tem uma oportunidade, um crescimento, vamos lá bater quase 2.000 negociações, tivemos uma pequena queda em 2022 e adivinha, o que aconteceu em 23? Continuou igual, caiu, pensem aí alguns segundos para tentar entender o que está acontecendo no mundo e tentar entender o que aconteceu no Brasil frente às negociações. Para aquele que achou que subiu ou que se manteve, vai ter que rever a sua percepção, porque nós tivemos uma pequena queda nesse processo aqui, não está passando, nós tivemos uma queda de 13% nas negociações, então fomos parar em 1.505 negociações, com uma pequena queda, sendo que dessas negociações, dessas 1.500 instituições que foram negociadas, né, que passaram por um processo de fusão ou aquisição, 998 foram domésticas, de um contexto de organização brasileira, e 400 delas envolvem algum capital majoritário, né, o capital majoritariamente estrangeiro. E fazendo um zoom, quem é que mais negociou a realidade aqui no âmbito brasileiro em fusões e aquisições? De todas as negociações que tiveram estrangeiros envolvidos, praticamente metade foi de empresas americanas que adentraram o nosso contexto, sendo que aí a gente tem uma outra realidade, né? Reino Unido, Alemanha, França, e aí vai várias outras frentes, que instituições, quer dizer, países, né? Que representam maior quantidade de M&A no nosso contexto, fazendo recorte apenas do ano passado, de 23. E aí, por quê? O que representa, fazendo um resumo bem rápido, do que representa essa queda, o que as pessoas ressaltam como queda? Dois principais problemas: o aumento global das taxas de juros e as instabilidades geopolíticas globais são os dois pontos que ressalta-se como o grande aspecto dessa redução de 13%. Então, vamos pegar aqui algumas notícias, né, para não ficar só eu falando aqui desses percentuais, embora a gente venha sempre trazendo base e muitas vezes a Roper é fonte de informação. Se a gente pegar, vamos voltar um pouco no tempo, ali em novembro do ano passado, essa notícia, ela trazia que 2024 seria, porventura, um momento de virada, né? Quem sabe o pior já tivesse passado no quesito fusões e aquisições. E se a gente vai olhar para a realidade, vejam essa reportagem aqui do Capital Aberto, né, da fonte da Capital Aberto, que fala que, à medida que nos aproximamos do final do ano, lá em novembro, né, natural que as pessoas comecem a se perguntar o que seria o movimento. E aí se falava lá atrás que, felizmente, apesar de não haver ainda motivos claros ali para essa realidade, a percepção é que o pior já tinha passado e que se podia esperar um aumento no número de operações de fusões e aquisições. Então tá, voltamos ali em novembro do ano passado, ainda bem presente. Vamos olhar aqui o Isto é Dinheiro, uma reportagem do 1º de maio agora, bem fresquinha, falando que o valor de fusões e aquisições em todos os setores, ainda a gente está no macro, não estou no micro aqui no setor educacional, que ele cresce no primeiro tri, puxado por cadeias de suprimento, essa notícia do Isto é Dinheiro, com base nas informações do Global Data. E vejam dois pontos que eu ressalto aqui dessa notícia. O valor total dos negócios de fusões e aquisições em empresas cresceu 38% no primeiro trimestre desse ano. Então, teve um crescimento em fusões e aquisições mais macros, né? E ressalta-se que o corte de juros em certos mercados e uma perspectiva, em geral, melhor do mercado global, podem apoiar essa possível alta dessas atividades de fusões e aquisições em 24. É o que considera o Isto é Dinheiro, essa reportagem que eu trouxe aqui. Vamos mais uma reportagem dessa fonte do fusões e aquisições, eu estou deixando ali embaixo todas as fontes dessa pesquisa, fala que no primeiro trimestre de 24 existe um otimismo, embora seja um otimismo cauteloso, né? Então vejam aqui que o volume global de fusões e aquisições aumentou 15% ano a ano. Então, pensando, né, fazendo esse recorte aqui, ano a ano, uma notícia de 29 de março, e vejam que o número de transações em todo o mundo ele caiu, embora o volume ele foi impulsionado. Então, o quantitativo diminuiu, mas o volume de negociações ele cresceu. Então, esse é mais um contexto de fonte. Mas aquilo que nos interessa especificamente, né, quanto aos processos de fusões das instituições brasileiras, como é que se encontra, o que é a realidade desse momento. Então, vamos lá. A mesma pergunta que eu fiz lá atrás, né? Vejam, de 2019 a 2022, antes da pandemia, a gente estava numa média de 32 negociações, um quantitativo, não é média, né? Um específico de 32 negociações lá em 19,
pandemia caiu, veio uma oportunidade de negociações, 52, 53, e aí, o que acontece com 2023? Qual é a percepção? Será que caímos os mesmos 13% do mercado no geral ou caímos mais? Pensa na sua realidade, aquilo que você tem visto. Se você achou que caiu, você acertou e não caiu pouco. A gente caiu basicamente 60% foi a queda no quantitativo de negociações que aconteceram entre 2022 e 23. Então, caíram de 53 para 22, sendo que dessas 22, 18 são transações domésticas, foram transações domésticas em 23, 3 quando um capital majoritariamente estrangeiro adquire de brasileiros, e uma delas quando um capital estrangeiro adquire de empresa, com capital majoritário estrangeiro, mas, obviamente, quando ela está estabelecida no Brasil. Então, esses são os pontos principais. E o que se narra como principal representante dessas quedas, né, dessa enorme queda de 60% no contexto aqui? Principais problemas são 4, né? As incertezas das políticas públicas, então tem muita coisa mudando, as instabilidades econômicas, a busca por ativos mais qualificados, isso vem acontecendo, a gente tem ouvido aí, muitos players mas olham medicina especificamente, e a baixa captação de alunos pós-pandemia, embora tenha uma mudança, foi muito um boom do EAD, depois vem caindo isso, o presencial tem se restabelecido, mas não aos moldes do que era antes, então é muita instabilidade, e essa instabilidade levou a uma redução enorme de 60% nas negociações. Mas o que a gente tem visto aí, né, e as próprias indicações demonstram para 2024? Na comparação com janeiro de 23, com janeiro de 24, nota-se uma estabilidade no volume de transações, o que pode indicar que o mercado tende a retomar uma rota de crescimento, isso pensando aqui, está estável, tende a ter uma melhoria, é o que se percebe, a não ser que algo aconteça de muito grave. Pois não, Vianney? Eu não sei se eu posso interromper. O outro é que nem aqueles meninos de Olinda, que você interrompe, ele tem de começar tudo de novo. Pode Hã? interromper, né? Posso interromper, né? Porque lá em Olinda tem aqueles meninos que apresentam as igrejas e tal. Aí você fala assim: ah, mas e aquilo ali? Ele fala: oh, vou começar tudo de novo. Né? É só uma Não, tira. prometo que não vou comecei. Ô, cara, eu tô te prestando atenção aqui, e aí eu percebi uma coisa. Assim, as primeiras grandes operações que tiveram, eu tive muito próximo de todas elas. Tá? Da M Morumbi, conhecia todo mundo, da Unopar, conhecia todo mundo, inclusive por dentro da Croton, conhecia também os colegas do Galindo ali, e aquele menino que veio de Portugal, que era inteligentíssimo, esqueci, o Frederico Abreu, né? Ele que me ensinou o que acontecia no cálculo de métricas, tal. Todo mundo pensava cabeça, aluno cabeça, e ele falava, não, Vianney, não é mais isso, a gente compra o resultado. Né? E aí eu estou vendo, naquela época, você tinha aquisição de operações muito antigas, consolidadas. E eu estou vendo agora um movimento recente, agora em 2024, 2023, que você está comprando operações de 3, 4 anos de idade, que nasceram praticamente no pré-pandemia ou durante a pandemia, com uma ruptura de mercado enorme. Eu estou maluco ou tem essa diferença mesmo do que se comprava até há 7, 8 anos atrás e o que está se comprando agora de maneira mais recente? Ou eu estou maluco? Não, você não está maluco, é o mercado que está maluco, né? Sofrendo mudanças, né? Lá no passado estava desse jeito, né? Como você reportou, instituições, estruturas antigas que estavam sendo negociadas. Vocês vão ver, eu tenho até um slide ali que demonstra o crescimento de instituições de pequeno porte, porque teve muito credenciamento nesses últimos anos, até ali antes da pandemia. E muita gente lançou esses credenciamentos, muitos acabaram vendendo, e aí muita gente procura a gente, né? Olha, eu tenho esses credenciamentos, gostaria de vender, e aí tem um preço isso, e isso tem variado bastante. As negociações têm também modificado, tem muitos grandes grupos procurando grandes grupos para serem adquiridos. Você vai ver também nessa linha, quando a gente olha para o mercado, a gente chegou a ter 2.300 instituições privadas aqui, aí a gente tem uma queda, depois volta para esse número parecido, mas entra muito pequena, e essas pequenas são muito negociadas,
e muita gente foi reduzindo o tamanho. Se você olhar ao longo do tempo, tem uma redução muito grande no número das maiores e vai ficando as menores, com até 500 alunos, com um número que vai crescendo. Então, tem sentido total essa realidade que você está narrando. Desculpa ter te interrompido, então. Toca o terror aí. Tá ótimo. E eu vou ter que voltar, então, do começo, é isso? Brincadeira, vamos lá. Passado esse contexto, eu vou trazer, então, duas notícias que embasam essa minha fala até então aqui, que é uma entrevista ali do Monitor Mercantil, que fala das fusões e aquisições da educação, que elas caem 58%, então está lá comprovado, né? Aquele número que eu trouxe ali vem dessa fonte também, e que acontece nesse contexto? Vamos olhar, né? O 2024 ele começa com interesse maior do investidor por compra de controle societário em vez de minoritário. Então, a gente tem aqui, é uma realidade, a maioria está comprando controle, quem compra controle, e esse comportamento pode demonstrar uma visão de mais longo prazo, né? Então, o cara não quer só ser um efetivo que entra ali, faz algum movimento e depois sai. Não, ele quer adquirir o controle porque ele pensa um projeto de mais longo prazo. E aí, vejam que embora os números, como foi dito anteriormente, ali apresentam uma certa estabilidade, quando é avaliada a média das operações, de 23 para 24, né, fazendo a relação janeiro 23 a 24, esse percentual cresce em 19%. E quando a gente olha para os últimos 12 meses, quando se finda, né, olhando de janeiro de 24, contado 12 meses últimos, esse crescimento é de 10%. Então, tem movimento acontecendo. Está acontecendo, muito lento ainda, mas a gente sai daquela queda de 60% do ano passado e já demonstra que existe um movimento acontecendo. Isso a gente tem sentido, tem mais gente procurando. Efetivamente, negócios está começando a aquecer agora, mas ainda com muita insegurança. São aqueles itens que eu comentei um pouco antes ali, que foi falado no slide anterior. E uma última reportagem que eu vou trazer aqui é a realidade que traz o valor econômico, os grupos de ensino superior, que eu falei um pouco antes na sua pergunta, Vianney, eles se preparam por uma nova onda de consolidação do setor. Então, é um movimento que já aconteceu de consolidação, mas a gente percebe que tem um fluxo de consolidação entre os grandes também acontecendo. E isso devemos verificar ao longo do tempo. Está aí nessa reportagem que vale a pena fazer a leitura, entender um pouco mais esse contexto, falando que começa a ser desenhada grandes grupos, né, com conversas de possível combinação de negócios, e ressalta aqui nessa reportagem, né, que essa não é a primeira vez que transações de M&As são aventadas, né, esse aumento, né, esse movimento. A Beth é quem assina essa reportagem, né, junto com a Fernanda, a Beth que vira e mexe, Beth Coy que vira e mexe está interagindo com a gente, inclusive muitos dos dados dessa reportagem vêm do nosso contexto aqui da Roper. Então, essa é a realidade que nós estamos encontrando para o setor. Muitos perguntam, Caio, mas eu quero comprar. Tem oportunidade? Tem. Caio, eu quero vender. Tem oportunidade? Tem. Mas está todo mundo muito cauteloso e a gente tem tentado ao máximo possível dar a mão entre comprador e vendedor para que faça o encaminhamento desse processo. Então, fazendo esse resumo inicial. Mas quais são os motivos que nos levam a refletir sobre uma possibilidade de M&A? Então, vejam, só para falar que a realidade não é só do pequeno que está me ouvindo ou do médio aqui. Não está fácil para ninguém. Então, olha aqui a realidade do lucro, da rentabilidade, da receita das 5 maiores, né? Vejam o que acontece aqui com os números, né? A Ânima ainda tenta dar um salto lá atrás, pensando em 5 anos para trás, mas tem tido uma dificuldade, embora quando a gente olha a rentabilidade, ainda quem está melhor posicionado ali, depois vem a Cruzeiro e aí todo mundo um pouco ali junto naquela fileira lá embaixo. Quando a gente olha para a realidade da evolução da receita, nos últimos 10 anos, aí pensando 10 anos, a gente vê um crescimento amplo da Cruzeiro, que vem, aí ela começa a se posicionar ali naquele tempo, a Ânima também dando alguns saltos, pensando nos 10 anos, e aí o restante todos ali muito acomodados naquele fluxo, e a Cogna ali vem por último nessa sequência aqui. E pensando em lucro, né, pensando especificamente no contexto do lucro, a gente também vê uma dificuldade, né, uma montanha-russa, alguns caindo bastante, pensando nos últimos 5 anos também, alguns caindo e dando uma recuperada, alguns também, de novo, né, tem um movimento muito parecido, difícil.
não tá fácil, né? E aí não é só para o pequeno, é para o grande também, que não tem sido fácil. Além dessa realidade, né, por que que as pessoas pensam numa negociação? Porque quando a gente olha para a receita líquida e o share do setor, a gente vai encontrar, olha a queda aqui, né? Lá em 2016, com 74,54 bilhões de reais, e a gente vai bater 2022 com 58. Então, foi uma queda de faturamento no setor de receita líquida muito ampla, né? Então, vejam Aí, ali. Pois não, Vianney? posso fazer um comentário pessoal? Eu fui na Bet Educar há 2 semanas participar de uma conferência sobre educação à distância, junto com o presidente da Bet, o João Matari, e o reitor do IES em Brasília, o Luiz Cláudio Costa. E fiquei 2 dias na Bet Educar. Eram mais de 200 estandes, com o dinheiro borbulhando pelos corredores. E ali era basicamente, até para ter uma redundância, mas era educação básica, Uhum, privada. sim. A gente vai nos congressos de ensino superior, a gente tem 6 ou 7 estandes, os mesmos todo ano, e não é aquele mesmo fervilhar. Mesmo assim, tem muito movimento de fusão, aquisição e operação. Como é que você vê essa diferença entre a pujança da educação básica, que faz um evento com 300, 400 estandes, a valor de 100, 200, até 500 mil reais por estande, e o ensino superior, que está com eventos mais retraídos? Isso é um sintoma, é um sinal, é um indicativo? O M&A está indo para a educação básica também? Me ajuda a entender isso. O que nos parece, Vianney, é que esse movimento de M&A que aconteceu muito forte, e que estamos numa outra rodada da educação superior, ele já se cumpriu e todo mundo voltou agora para um movimento, porque é um mercado muito maior, né, para um movimento da educação básica com boas oportunidades de fusões e aquisições. Ele vem acontecendo, né, o mercado que tem se profissionalizado, a própria Roper tem sido mais demandada também para a educação básica, mas você vê que de fato está se investindo muito mais na educação básica nesse momento, porque ela tem ela tem uma oportunidade de uma precificação muito melhor, inclusive, do que o setor da educação superior. Está todo mundo apertado na educação superior, e aí a gente está vendo esse contexto acontecer. De fato, é isso, né? Você deu a realidade, você vivenciou ali uma feira e percebe o quão pujante a educação básica tem sido e o quão segurando, quão retraído tem sido a educação superior. Esse é o movimento que de fato está acontecendo. Os grandes estão fazendo movimentos para crescer na educação superior, mas por aquisições, e os pequenos estão se apertando ali para sobreviver, passado todo esse desafio que nós passamos pós-pandemia, né? Então, não sei se te respondo. Descontando as interrupções que eu te fiz, você ainda tem 4 minutos e 50 segundos para concluir. Tá ótimo, eu já vou findando aqui. Então, só para a gente falar, essa é a receita, mas dos 9 grandes grupos consolidadores, lá em 2020, o market share representado por esses 9 era de 53% e a receita era de 38,2%, e quando a gente olha 2022, a gente encontra 58%. Então, cresce o percentual de fatia de mercado, mas cai a receita, porque a receita caiu no todo, então ia cair de todo jeito, embora os pequenos sofrem mais e aumenta o share desses 9 grandes grupos. E vejam aquele fato que eu disse um pouco antes, quando você me perguntou, Vianney, menos de 500 alunos, olha o crescimento que ocorre aqui, sai de 900 instituições lá em 2015 e vai parar em 2022 em 1.259. Então, quem cresceu é quem tinha até 500 alunos, né? Pois não, Vianney? Não, o que eu acho impressionante é que é o seguinte: tem instituições de 1, 2, 3 mil alunos hoje sendo negociadas por 100 milhões de reais, porque elas acabaram criando produtos para um nicho muito específico Isso. no mercado, né? Eu vejo aquela faculdade Link ali em São Paulo, né, com mensalidade de 10, 12, 13 mil reais para administração e criação de negócios, uma coisa fantástica. A Esquema, lá em Belo Horizonte, também num nicho muito focado de administração, coisas fantásticas, a medicina do Einstein, né? Então, o que eu estou vendo é que tem um ciclo de oportunidades que não é a mega universidade com 100 mil alunos, 200 mil alunos, mas é uma operação extremamente rentável, altamente nichada, com uma diferenciação extrema e jovem. São Isso. empresas com 6 anos de existência e que hoje estão com valuation de 50, 100, 200, até muitos mais milhões de reais. É isso.
porque vieram com uma pegada nova, para uma realidade nova de mercado, se encontraram, né? E é o posicionamento que a gente fala muito das instituições, a gente trabalha muito essa questão da profissionalização, e esse movimento está ocorrendo, né? Se a gente for olhar aqui para esse slide, a não ser a primeira coluna ali das 500 alunos, o restante todo vem caindo de 15 até 2022, é queda em todos os demais segmentos. Então, esse movimento está ocorrendo de fato. A gente precisa entender como a gente se coloca nele. E aí, só para narrar aqui, os números das instituições que eu já falei para vocês, está aqui, né? Ela sai de 2.306 em 19 e vai parar nesse mesmo número, muito próximo, em 22. Mas aqui daria horas para a gente falar sobre essa temática. E quão longo é desafiador, né? O processo de M&A de uma instituição, está aqui. A gente fala em 4 passos básicos, que é a preparação para um processo, né? Quem quer ir pela via da venda, tem toda uma preparação, tem toda uma documentação, tem o processo de due diligence, que envolve vários aspectos, teria horas aqui para falar sobre isso, e aí sim vem a negociação e o signing. Esses 4 passos, eles são importantes, são longos. Vejam que a gente fala que dessas 4 etapas, a gente está falando de mais de 22 ações envolvidas, que em reuniões quinzenais e semanais ou quinzenais, mais uma média de 25 semanas, então a gente falando que uma negociação ela sai normalmente em 6 meses, quando ela começa a esquentar de fato, mas a gente já viu negociação de 4 a 12 meses, e isso daqui é a realidade. Entendendo que uma negociação ela precisa muito de tranquilidade, porque tem muita turbulência durante o processo e a gente tem que ter o máximo de tranquilidade. E para fechar a minha fala aqui, eu gosto dessa imagem para representar esse nosso contexto, né? Que temos aqui, de um lado, o vendedor e do outro lado, o comprador, e é uma passagem de bastão, né? E a fluidez máxima nesse processo é fundamental, porque o principal tema é a instituição que está ali no meio. Então, essa é a grande questão. Então, para fazer ali, para trazer o pessoal que vivenciou isso, né? Quem já passou pelo processo, como é que foi essa experiência? Eu queria trazer aqui para a fala a Leila, né? Falar um pouco desse case dela, do que ela vivenciou como operando ali como CFO na venda de um centro universitário para um grande grupo. Vianney, você quer falar? Eu continuo? O que você prefere? Eu quero falar porque eu estou apaixonado pelas histórias que você contou. Eu fiquei apaixonado pela história de vida da Leila, pela história de vida do Demaio. E eu quero dar um grande abraço aqui para algumas pessoas que estão conosco aqui. Décio Lima, grande abraço. Estamos batalhando junto nas questões da EAD. O Décio, eu, a Beth Guedes, o Janes, um grupo de profissionais aí defendendo a EAD das questões que o MEC vinha ameaçando. O MEC começou a refluir, tá, Décio? O MEC deu uma... Né, as contribuições que as entidades colocaram, a ABRAF, a BMS, a NUP, os dados da Roper impactaram muito, aqueles dados do apagão. O MEC está dando uma refluída aí, Deus queira que sim. Então, um grande abraço para o Décio aí. Tem aqui o Edson Vioto, grande amigo, está aqui participando com a gente aí também aqui. Valdir Marques, Débora Thomas, um grande abração. Mandou um abração para você, o Caio, a Débora. Mandou pelo chat um abração para você aí. O Wellington Rui também, o Josué Viana, a Marília Liares, o Eli Soares, a Elaine Monteiro estão todos com a gente aqui. E o Samuel explicou como é que fala o nome dele. Ele mandou um áudio para mim. O nome dele se fala Tracy. Tá? Ai, Então, Samuel Tracy. Né? Então, nunca mais eu vou errar. E o André Media Camelo te mandou um grande abraço, que é uma pessoa que mora no nosso coração. E ele fez uma pergunta para você no chat. Eu falei, André, coloca no QIA para facilitar a vida do Caio. Leila, agora é contigo. Conta para a gente como é que foi essa experiência que o Caio citou. Você como gestora de uma instituição, um centro universitário, que teve uma modelagem para uma transferência de sucesso. Obrigada, Vianney. Realmente o Caio até tinha comentado comigo antes, né, no bate-papo, né, em que momento que se deu a decisão, né, de se vender, de se transacionar. E ela foi construída aos poucos. Isso não foi uma decisão que foi tomada da noite para o dia. Esse foi um caminho aí que nós percorremos durante anos. Leila, só interrompendo a Leila então aqui. O Caio falou que geralmente são 24, 25 semanas que dura um processo de negociação entre a opção e até a conclusão.
E você falou que Isso. vocês tiveram um tempo antes dessas 25 semanas, um tempo de É um maturação. amadurecimento para decisão mesmo, né? Vou falar assim, Quanto tempo, mais é ou o menos? tom que vem de cima, né? Da alta direção, em verificar qual é o caminho realmente que ela quer seguir. Para isso, nós fizemos todo um acompanhamento, a Roper nos acompanhou nisso, fizemos um estudo de mercado, para tentar entender aonde, qual o posicionamento daquela instituição de ensino dentro do mercado, né? O que ela poderia esperar para os próximos anos. E aí isso se juntou com uma vontade já da alta direção, nós trabalhávamos na época com a educação superior e com a educação básica, a origem do grupo é a educação básica, e que a gente precisava focar. Devido a todas as crises, a pandemia, o próprio EAD, né, tomou-se a decisão de seguir e realmente fazer uma estrutura interna primeiro, tá? Limpar a instituição, fazer com que ela fosse mais rentável financeiramente. Então, a gente teve todo um trabalho de governança muito grande lá em cima dessa instituição. Então, a partir desse momento e dessa tomada de decisão, aí começou-se realmente as negociações, assim que houveram uma oportunidade. Mas, João, a gente começou com esse trabalho antes. No momento que foi tomada a decisão de preparar a instituição, da instituição estar preparada para acolher esse possível comprador, né? Porque a gente sempre comparou muito com carro. Ninguém quer comprar um carro estragado, um carro batido. Então, as pessoas sempre vão também e veem todos esses processos aí, como o Caio comentou, que são 24 meses, em média, até, no nosso caso específico, esse namoro até a conclusão do negócio foi um parto, durou 9 meses. Isso mesmo. A gente fala muito, né, desses 6 meses a um ano, pode chegar até um ano e meio, isso é bem, acontece, né? Tem negociações de 4 meses, tem negociações para mais, mas eu lembro muito do caso dos 9 meses ali, que esse parto, né? Que foram Foi um várias parto. idas e vindas dentro desse Foi. processo. Agora, eu lembro, Leila, que um momento de virada muito grande foi no processo que vocês decidiram fazer um valuation da casa, né? Quando vocês olharam, Exatamente. arrumaram a casa, arrumamos, a gente estava junto ali no processo, e aí Isso. vocês decidiram, então tá bom, vamos fazer um valuation. O que o valuation ajudou nessa decisão? Eu acho que ele foi, assim, o ponto principal, sabe, Caio? Porque foi a partir daquele momento de enxergar o mercado, enxergar qual era esse posicionamento da instituição e o que esperar para os próximos anos, né? Era continuar investindo naquela instituição para a alta direção, tomar realmente essa decisão de que não queremos mais seguir, tá? E podemos oferecer isso. Então, eu acho que o valuation ele veio trazer toda essa perspectiva a nível de futuro. Não só descobrir qual era o valor em si da instituição, né? Que o valuation, no caso aí dessas fusões e aquisições, ele vai determinar qual é o valor do negócio, mas eu acho que ele veio também, assim, para você conseguir enxergar onde que nós estávamos. Nós éramos uma faculdade, viramos centro universitário, né, para que a gente conseguisse caminhar e também valorizar um pouco esse produto que a gente tinha para colocar no mercado. Maravilha. E vocês passaram pelas 4 etapas, né? Essas 4 etapas que eu Sim, mostrei aqui, algumas com maior sim. dificuldade, algumas menor. Como que foi passar por isso? Qual foi o maior perrengue que passou ali dentro desse processo, né? As dificuldades no durante, né? Olha, eu acho que todo o processo ele acaba sendo exaustivo, né? Porque é um momento em que a instituição ela mostra todos os seus problemas, as suas fragilidades, né? E eu acho que nós estávamos bem calçados em relação a isso. Então, nós organizamos toda a instituição antes. Por princípio, o grupo já tem uma contabilidade muito bem organizada, financeiramente ela é bem estruturada, isso ajudou bastante, mas essas idas e vindas, essas reuniões direto, esses questionamentos de todos os processos que a empresa passou, isso realmente ele era mais desgastante, no nosso caso específico, não era um grupo que era um grande grupo educacional, então, às vezes faltava um pouco mais dessa linguagem educacional nas perguntas, nas questões, então isso era um lado que nos desgastava um pouco mais. Mas como a gente já tinha arrumado essa casa antes, acabou se tornando um pouco mais fácil.
né? A gente tem que pensar que nós temos ali os dois lados, como você falou, o lado do comprador e o lado do vendedor. Então, quem está comprando quer comprar uma coisa, quer conhecer aquilo que está comprando. Quem está vendendo tem que estar preparado para aquela venda. Então, ele tem que demonstrar aquilo que foi feito, não só a nível contábil, não só a nível financeiro, mas principalmente o lado jurídico. Ele tem que estar muito bem preparado, muito bem calçado e muito bem acompanhado. Foi cansativo, foi desgastante, mas o final foi muito bom. Que bom. Se você pudesse voltar atrás, você faria algo diferente? Eu acho que não, Caio. Eu acho que não. Primeiro vez que nós fizemos, até você nos acompanhou, a gente conseguiu, depois da reestruturação que nós fizemos, a gente conseguiu quase que triplicar o valor da venda da empresa. Então, eu acho que nós tivemos bons parceiros nesse caso, nós tivemos um bom momento, foi aquele momento, o time estava correto. Eu acho que voltar para trás, não. Eu acho que a gente vendeu por um preço justo, uma transação justa, não faria nada diferente. Muito bom. Caio, Vianney? querido, ouvindo a Leila falar e você falar, etapas, meses e tal, eu lembrei daquele filme 9,5 Semanas de Amor, né? Porque a Leila falou Foi com mais ou tanta menos isso, Vianney. a Leila falou com tanta serenidade, tipo assim, poxa, foi difícil, decisões internas, preparação, mudança do status da faculdade para centro universitário, toda a documentação, transparência com os compradores, né? Um valuation de mercado, chegamos a um bom resultado, estamos felizes. Aí eu falei, 9,5 semanas de amor. Né? Foi mesmo. Caio, querido, a Leila contou uma história de um grupo educacional que tinha uma opção e uma operação no ensino superior e que vendeu. Agora, você também participou de várias experiências outras que onde o desenho foi diferente. Não foi a venda de um grupo para um outro grupo, foi uma outra operação. Muitas pessoas chegaram um pouco depois aqui, a gente dá boa tarde para elas, mas eu queria que você situasse, antes de fazer a fala do nosso colega Antônio Carlos de Maio, né, as diversas alternativas de M&A com as quais você tem lidado. Muito bom, Vianney. A gente tem visto, e aí a gente convidou, né, a Leila para ela dar o exemplo de alguém que vem vender um processo, o negócio como um todo, né, e tem interessados querendo adquirir, tem interessados querendo comprar simplesmente uma instituição credenciada para regularizar a sua emissão de certificados, né, que tem pós-graduação, mas contrata uma instituição para validar todo aquele curso e aí deixar tudo regularizado, mas chega um momento que quer se independer e ter a própria instituição para ter um crescimento, então muita gente busca a gente. Instituições de médio porte que estão querendo, olhando, né, para essa realidade, falando, olha, eu não sei mais como fazer, me ajuda, e aí a gente pode falar até de gestão interina, mas chega um momento que ela quer, né, se quiser negociar, acaba vendendo a sua instituição. Tem muita gente que olha para o mercado ali no contexto e fala, bom, como é que vocês podem me ajudar a ter um crescimento nesse meu entorno aqui? E aí a gente coloca dois players para se conversar e esses criam uma associação e tem um crescimento e ao longo do tempo, de repente, ou algum compra do outro ou se vende numa estrutura melhor organizada. Então, são vários os modelos. E aí, por que a gente trouxe aqui também para conversar o Demaio? Porque ele era um minoritário dentro de uma estrutura, olhando para aquilo e falando, bom, eu já vim, isso entrou no meu contexto aqui num processo de investidor no início, gostei desse mecanismo, gostei de atuar no setor educacional, mas eu entendo que já findou a minha etapa. Eu quero alçar novos voos. E tem muita gente que nos procura para isso, Vianney. Muita gente que está ali como minoritário falando, puxa, mas não é mais isso, eu não estou com as mesmas ideias dos meus sócios, eu queria algo diferente e aí não sabe como fazer uma transição. E a gente entende e viu na prática, e o Demaio passou por ela, por um processo desse, né? Um minoritário vendendo para os próprios sócios o seu negócio. E isso funcionou muito bem, porque foi exitosa, né? Exitosa a negociação, mas vamos deixar o Demaio falar ali como que ele vivenciou isso tudo. É a minha opinião. Podemos avançar, Vianney? Toca o terror aí, Demaio. Encanta o Brasil aí. Basicamente o Caio resume sempre muito bem,
e acho que esse diálogo entre a gente, entre eu, o Caio e a Roper, foi muito legal nesse sentido, porque eu, como eu falei para vocês, eu era investidor, aí eu me envolvi na administração, e aí, para falar para aprender educação, eu passei a ser espectador da Roper. Então, eu assistia quase todos os webinários de vocês, taraná, taraná, e aí fui tentando. E aí eu comecei a sentir a distância entre a linguagem de uma empresa, como eu vejo vocês, e a linguagem que eu via internamente dentro de casa. Eu falei, bom, então legal, cumpri meu papel até aqui e fui procurar vocês no sentido de negociação. Foi muito bem recebido, o valuation foi excepcional, porque como eu não vivencio, eu não vendo faculdade toda semana, né? Então, eu precisava de uma valorização desse negócio, uma valorização contábil, que efetivamente fala assim, ó, isso aqui, se eu estou errando, eu não estou errando nem muito para mais e nem muito para menos. O valor justo é esse e em cima dele vamos trabalhar. E aí o trabalho do Caio foi fenomenal em buscar negócios no mercado e buscando também, no final, o que resultou a compra pelos ex-sócios, né? Então, para mim, foi perfeito, apesar de ser minoritário, ser uma venda difícil, né? Porque, como o Caio sempre disse, ou como até o meu pensamento, quem compra quer comprar e chegar mandando, né? Não quer comprar e ficar subordinado, né? Então, realmente foi uma venda mais difícil, mas que mesmo assim aconteceu dentro dos valores estabelecidos e que o valuation buscou da instituição justo, né? E eu estou satisfeitíssimo e até triste ouvindo vocês novamente hoje de ter saído do segmento. Quem sabe volta, né, o Demar? Estamos abertos para tudo. O Demar falando aí, cara, eu lembrei de uma propaganda antiga, quem é do Rio de Janeiro, ou quem escutava a Rádio Globo, Rádio Mundial, na década de 60, tinha uma propaganda que era da Casas da Banha. Satisfeita, madame? Satisfeitíssima. Casas da Banha tem do bom e do melhor. Eu sou feliz com meu amor. Não sei se o Demaio lembra, eu só via rádio há muitos anos. A gente escutava o rádio do interior de Goiás, eu sou do interior de Goiás, escutava os rádios do Rio de Janeiro, de São Paulo, escutava o Mundial do Rio, Globo do Rio, a Tupi de São Paulo, Sentinela da Tupi, meia-noite, né? E no Rio de Janeiro tinha a propaganda. Satisfeita, madame? Satisfeitíssima. Então eu percebo que o Demaio está satisfeitíssimo, que a Leila também está satisfeitíssima, né? E a operação da qual o Demaio participou é uma operação de sucesso, né? Segue com grande sucesso. Então eu acho que é o sucesso recíproco. Eu acho que o resultado de um M&A, quando é sucesso recíproco, é a melhor virtude. Caio, querido, eu queria que você analisasse essa questão do sucesso recíproco numa operação de M&A e que você comentasse ou mostrasse um exemplo de gestão interina, que é uma operação recente que a Roper está fazendo. Recente não, tem quase 10 anos, mas é recente. Exato. Vianney, eu vejo que é um ganha-ganha, né? Toda negociação, por exemplo, de minoritário, mas óbvio, né? O exemplo que a Leila também trouxe, a gente precisa ter ganha-ganha. E essa mediação durante o processo de venda, de uma negociação de uma instituição, o máximo que a gente puder mediar, ter um agente externo, isso eu entendo que tem facilitado bastante. Porque às vezes a gente se esquenta e aí a gente quer falar um monte de coisa e aí fala com quem está intermediando e aí esse intermediador vai no outro lado e ameniza o negócio e aí não fica tão pesado, não vai faca na bota, né? Ele vai com uma forma mais fluida, mais pensada. Então, é isso que a gente tenta muito fazer ao longo desse trabalho. E o que a gente tem visto também para alguns players que olham para isso e falam assim: não, mas eu ainda não acho que é hora de eu vender, eu ainda gostaria de atuar, mas não estou entendendo como que o mercado está atuando. A gente não conseguiu, ficou muito de última hora aqui para trazer uma profissional aqui, mas a gente tem uma fala dessa profissional, não sei, Vianney, que é a mantenedora de uma instituição, que recém passou por um processo de
de gestão interina. A gente assumiu há 3 anos atrás a gestão da instituição, colocando um diretor lá para ter atuação, e aí agora a gente está entregando, passando, devolvendo a gestão para o dia a dia, para a família, para um novo momento. Mas ela teve uma fala que eu acho que pode ajudar muita gente que, quando olha, pode falar assim: olha, então tem uma alternativa que não necessariamente é a venda, não necessariamente é fazer uma expansão, mas se eu não estou com aquela pegada da operação, posso fazer uma passagem de bastão. Se você me permitir, Vianney, eu colocaria a fala dela aqui para a gente, são no máximo 5 minutos aqui, para ter esse olhar dela. Quem sou eu para permitir ou despermitir? Quem sou eu? Você é o senhor da razão dos M&A da nossa operação aqui. Manda bala aí. Eu vou colocar então a fala dela aqui, vamos ver se está rodando normal, só me dá um joinha quando eu ligar aqui o som. Então, é muito interessante quando a gente vê essa apresentação agora do Pedro. É claro, a gente vai ter acesso a todo esse material, mas eu, assim, observei algumas questões que eu considero muito importantes. Uma delas, claro, como foi colocado aí, né, da onde nós viemos, onde nós estamos hoje, e também sempre na preocupação para onde. E aí a gente vê hoje, para onde nós estamos indo, um sentimento de estabilidade, da onde nós viemos de uma situação completamente estável, e aí a gente vê hoje alguns pontos, né, como a questão da redução da inadimplência. Isso era fator primordial. A instituição já não mais se sustenta. Então, hoje, quando a gente vê o comprometimento versus receita, a gente vê que realmente isso foi muito trabalhado. A redução da inadimplência, muito trabalhado. Foram estratégias que foram trazidas pela Roper, e aqui na presença do Pedro, foram várias estratégias, que, digamos assim, teoricamente a gente conhece, a gente vê, a gente ouve falar de cases, mas na operacionalização mesmo, né, eu não tinha vivenciado isso. E aí a gente fala, mas reduziu a mensalidade, é claro que a gente ia ter mais aluno, mas isso não é tão simples assim, isso não é tão exato, né? Então, a questão também dos cursos, os resultados com relação aos cursos, né? O índice geral dos cursos, isso daí foi uma grande, da onde a gente veio, para onde a gente está hoje, para onde a gente está caminhando, os inúmeros projetos, como o ensino à distância, como agora o centro universitário, que também foi sempre algo que a gente sempre buscou, isso tudo ainda na gestão da. Então, hoje, quando a gente vê aquele gráfico, né, hoje nós estamos aí com mais de 1.500 alunos praticamente, e o Caio falou algo muito, muito verdadeiro, né? Eu ouvi várias pessoas que saíram da nossa instituição e disseram assim: mas a SMAC vai fechar. A SMAC vai fechar porque uma instituição não se mantém com esse número de alunos. Na época, nós estávamos, em média, com 800 alunos, e a perspectiva era que, se não tomasse uma atitude, nós íamos cada vez mais decrescer. E realmente a SMAC iria fechar se ela decrescesse. Então, hoje, quando a gente vê que nós viemos ali lá de 800 alunos, 700 alunos, para 1.500 alunos, numa perspectiva de aumentar. Agora, a perspectiva é de ascensão, sem dúvida nenhuma. Então, a redução da inadimplência também, isso foi muito importante, né? Porque a gente vê hoje uma inadimplência que reduziu aí, Pedro colocou aí, para praticamente 16%, quando nós vimos de uma inadimplência de 40%, 42%, quase 50%, e hoje a gente está, quer dizer, seria inexequível tocar um projeto de uma faculdade com uma inadimplência beirando 50%. E hoje a gente vê aí uma inadimplência beirando 16%, 15%. Então, logicamente que foram muitos avanços. A gente realmente aqui não tem o que dizer, né? Se não dizer que realmente a SMAC é um case de sucesso. Eu tomo hoje a SMAC como realmente um case de sucesso. Da onde nós viemos e aonde nós estamos. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma perspectiva. Então, é uma responsabilidade muito grande, né?
uma responsabilidade muito grande para quem vem hoje assumir essa direção geral, e, logicamente, nós, mantenedores, da onde nós viemos e aonde nós estamos, a gente só pode pensar realmente num crescimento, numa ascensão, num desenvolvimento, e sempre com esse olhar, né, que foi do nosso TG até então, Pedro, aqui, sempre comprometendo toda a comunidade. Mas foi todo um trabalho que foi percorrido ao longo desses anos. Então, assim, essa finalização hoje que vocês deram para a gente, fazendo uma projeção já para 2024, vieram retomando desde 2021, momento muito difícil na gestão do ensino superior, em todas as faculdades, passando por essas dificuldades, e hoje a gente vendo essa parte acadêmica, essa parte pedagógica, um avanço muito grande, mas a gente sabe que isso não é tudo e a gente precisa avançar muito mais, tanto na regulação, nessa parte do acadêmico, né, como o Pedro colocou aí. Nós experimentamos, nós vivenciamos toda essa consultoria, assinamos embaixo, né, vemos que se vai buscar uma consultoria, nós não iríamos buscar uma outra que não fosse a Roper, né? Muito bacana, Caio. Excelente depoimento. Você deve estar cheio de orgulho e satisfação, porque foi muito bacana. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui. Todo mundo quer saber quem é o Pedro. Que Pedro é esse, Caio? Eu quero agradecer o Pedro Moura. Pedro Moura, Ah, primeiramente, quero agradecer a professora Nilce, né, que disponibilizou a ter essa fala, que nos é muito grato, né, pelo trabalho que ela vem conduzindo, a professora lá como presidente do conselho da SMAC, e com uma atuação muito grande lá, muito efetiva na cidade, pegando, né, o Pará como um todo. E a gente achou importante, no dia de hoje, trazer essa fala, porque foi na semana passada, foi rápido, e aí trazer essa fala, porque assim, é uma alternativa, né? Eu não quero fazer a venda, porque acho que está difícil, você tem uma alternativa. Mas se eu quero fazer a venda, tem como fazer de uma forma fluida, como foi falada pelos nossos colegas aqui, como os nossos amigos, né? Tanto a Leila como o Demaio. Então, eu findo aqui, Vianney, te passo a palavra. tá. Nós vamos agora para as perguntas e respostas. Eu queria que o Demaio, a Leila e o Caio olhassem as perguntas para fazer respostas sintéticas. Enquanto vocês olham as perguntas, eu vou passar aqui a agenda da semana que vem e, em seguida, vamos para as perguntas e respostas, então, aqui, tá? A Roper, como vocês sabem, ela tem essa expertise que o Caio muito bem mostrou, de sucessão, profissionalização, acordo de acionistas, entrada, saída de sócios, gestão interina ou venda das instituições. A gente atua nesse segmento. Aí, o Caio é o nosso coordenador. Nós temos também agora, 16, 17 de maio, o início da turma do Gestão Sistêmica, da nova turma do Gestão Sistêmica. É um curso muito pé-quente. Hoje eu vejo nossos ex-alunos nas melhores instituições do país, dirigindo as instituições, onde eles aprenderam, né, ali quando eram coordenadores de curso, diretores de campus, a gerenciar habilidades, candidatos à sucessão, eles aprendem tudo isso na gestão sistêmica e decolam na carreira, inscrições abertas. Quarta-feira da semana que vem, nós vamos trabalhar a nova precificação do ensino presencial. A EAD cresceu, presencial caiu, mas voltou a subir e não desapareceu. Tá? E nem vai desaparecer. Então, tem um novo olhar para o ensino presencial. E os maiores valuations recentes de operações agora foram de presencial. Não estou nem dizendo medicina, não. Estou dizendo os níveis premium, presenciais. Semana que vem, então, 3 da tarde, com Paulo Prestes e a Karen Sal, aqui no webinar da Roper. E nós temos 3 patrocinadores que viabilizam essa operação para o mercado de ensino superior e educação básica no Brasil, que são a Princípio, com o Diogo Fonseca, para você aprender a como ter um fluxo de caixa regular nas suas entradas, reduzir a inadimplência e o que fazer com esse dinheiro que entra. Fala com o Diogo Fonseca que ele vai te ajudar, está no chat aí o contato. Para você ampliar o seu mercado, ampliar o seu portfólio, chegar mais longe com EAD ou com presencial de qualidade, fala com a Telesapiens, que é uma OPM completa, para você entender como flexibilizar currículos, como criar conteúdos, trazer tecnologia. Conversa com o André, que ele está no chat para falar com você aqui. E se você quer melhorar a sua performance de tecnologia com redução de custo,
desde a prospecção e captação, enturmação e até o diploma digital, fala com o Fábio Cesp da Liceu, que ele está aqui à sua disposição. Caio, Demaio e Leila, vamos às respostas. Caio, como é que tu quer organizar as respostas aí, compartilhando com o Demaio e a Leila? Eu posso puxar aqui e eu acho que tem contribuições, né? Pensando ali na questão fiscal, eu vejo que é um impacto, sim, a gente tem sentido, né? O Davidson perguntou ali, né, quanto à questão fiscal no Brasil ainda incerta e sua avaliação afeta em específico o setor, considerando os malefícios que o fiscal mal gerido pode trazer. Eu lembro que já há duas análises setoriais atrás, se não me engano, foi na de 21, a gente já começou a falar dessa questão fiscal nas instituições, porque já estava uma fala sobre esse tema. Na 22 teve mais um avanço, e tem, dentro desse processo, né, de insegurança do que vai acontecer, muitos dos processos de fusões e aquisições também foram segurados por essas incertezas, né, porque impacta, que vai impactar, não tenho dúvida, né, que tem impacto. Não sei se a Leila quer contribuir com alguma percepção, ela que atua muito na área financeira, se tem algo que queira agregar aí à minha fala, Leila. Olha, quanto à questão fiscal, basicamente, é o que você comentou, né, Caio? A gente tem que aguardar ainda, está tudo muito incerto, está tudo ainda muito sendo discutido. Que vai impactar, vai, que vai aumentar a carga tributária, com certeza vai. Mas eu acho que cada um tem que ver dentro da sua realidade ali, né? Então, não dá para a gente generalizar. Então, eu acho que isso também não pode ser um impeditivo amanhã ou depois para qualquer transação. Mas eu acho que a Sim, gente deve aguardar mais um pouco, sim. tá certo. Tem uma segunda pergunta aqui que vai diretamente, Vianney, do ponto de vista. Aí o André, né, um grande amigo também, o André, falando que se estratificar a medicina na queda das receitas do ensino superior, nós vamos ver uma queda muito mais expressiva. É um fato, né? A gente tem visto o movimento na medicina. Tanto no valor da mensalidade, né, que veio subindo, enquanto algumas instituições decaíram para os outros, algumas não, a maioria decaiu nos outros cursos, embora a gente vislumbre que ao longo do tempo esse excesso de vagas tenderá a ter uma redução no preço de mensalidade também da medicina, né? Então é um movimento que está acontecendo, a gente precisa ficar ligado, mas óbvio, pensando em M&A, quem tem sido vendido e que tem conseguido um êxito absurdo é quem tem vagas de medicina para serem negociadas, né? Tanto vagas como promessa de vagas de medicina tem sido negociado nos últimos tempos. Caio, tem gente comprando promessa. Opa, e muita. Tem gente comprando promessa. Hã? Antigamente vendia-se indulgências. Agora estão vendendo promessas também. E vende caro, hein, Caramba! Vianney? E vende caro. Tem vela para São Gilmar Mendes, tem vela para São Luís Fux, tem vela, tem tantas velas acesas aí, né? E eu lembro muito dos torneios de futebol na Bahia. Se vela acesa gerasse resultado, acabava sempre empatado, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso aí. Caio e Demar, eu queria que vocês concluíssem na análise das respostas aí, porque já são 4h10. Mundo digital é mundo digital, né? Hora combinada é hora cumprida. Então, Caio e Demai para poder concluir na análise rápida aí das perguntas. Eu vou trazer então uma das perguntas ali que o Demaio vai poder contribuir bastante. O Josué Viana fala o seguinte: quais as principais estratégias para resolver as divergências entre a percepção de valor entre os sócios mantenedores da entidade vendedora até o consenso para uma efetivação da venda? Que você sentiu ali, né, Demaio, com o valuation ajudou nisso, ou o que foi que mais apoiou nesse processo? Caio, é aquele sempre que o meu sentimento único foi esse. Sem o valuation, por eu não militar na educação como vocês, o dia a dia, 24 horas de vocês é dentro da educação, vendo negócios, vendo administração, vendo tudo, todo o segmento, vocês têm vamos dizer, um sentimento de valor diferente do meu. Então, o valuation, para mim, foi a principal e única ferramenta para chegar num valor que fosse justo, tanto para o lado de lá quanto para mim. Ótimo. Fundamental. Foi fundamental para mim. Muito bom. Vianney, nós teríamos horas ainda para responder mais pelo menos umas 3 perguntas, mas o tempo urge, né? Então, Responde em 30 segundos cada uma. Vamos lá. vamos lá. Ponto de vista, um anônimo aqui, né? Trouxe
ponto de vista do processo de M&A envolvendo grupos de educação superior e básica, considerando as oportunidades de ganhos de sinergia, tanto no contexto de imobiliário quanto no que se refere à sinergia em custos compartilhados. Não dá para a gente falar, eu não sei quem que não colocou o nome, mas isso varia ao infinito, tá? Tem gente que vem buscar somente educação básica, tem gente que vem buscar educação superior, e aí, quando tem educação básica, não quer, porque não sabe operar aquele contexto, por mais que possa ter sinergia. Tem gente que, quando fala, olha, eu até mantenho aqui, eu loco para quem está operando educação básica, isso está acontecendo agora, né? Uma instituição que está vendendo ali a estrutura da educação básica. Olha lá, tá invertido, né? Nesse caso, ele está vendendo a estrutura da educação básica, mas não tá, quem está adquirindo não quer educação superior. Então, varia ao infinito essas possibilidades. Por isso que tem que entender muito bem qual é a casuística e que solução pode ser dada para cada um desses contextos. E que mais Próxima pergunta. aqui? Aqui também do valuation, acho que já está coberto. O André fala do outro ponto. Você tem visto o processo de M&A envolvendo grupos de educação superior e básica? Não, isso a gente já falou aqui. É o mesmo, ali é do André. Então, acho que passamos por todos ali, Vianney. Então, eu quero pedir, então, um sorriso bem bacana para a Leila, um sorriso bem bacana para o Demai, para a gente poder fazer uma foto de todo mundo aqui, tá? Então, eu queria ver vocês todos em cena aqui. Demai, chega mais pertinho da câmera, dá aquele sorriso. Leila está sempre sorrindo, Caio está sempre sorrindo. 3, 2, 1, já! Aê! Para a gente guardar esse momento, porque foi um webinar de muito sucesso. Eu acho que o Caio é um duende, o Caio é um ser da floresta, ele está sempre com esse sorriso mágico, ele tem uma neném linda, tem uma esposa maravilhosa, uma pessoa do bem. As instituições confiam no Caio, ele vai para os conselhos, é muito bacana trabalhar com o Caio, porque ele é uma pessoa serena, do bem, e não é à toa que ele consegue tantos resultados. Então, eu queria agradecer demais a Leila, a congregação, agradecer demais ao Antônio Carlos Demar, que contou uma história de vida belíssima. Ele conheceu pessoas que eu admiro, que eu respeito muito do mundo do basquete. Gente, ele Verdade. conheceu o Eric Rubens, ele conheceu o Mosquito, ele conheceu o Marquinhos, ele treinou com o Oscar. Gente, que coisa mágica, eu arrepio aqui só de falar, né? Então, Só Caio, uma, você me deu um presente. a última. Eu estou com Tá. 65. Vou para o Campeonato Brasileiro agora em novembro e depois eu vou para o Mundial o ano que vem em Deu Branco, a cidade aqui, mas ainda insisto no basquete, cara. Caramba, muito bacana, muito legal. Tá? Eu jogava de bamba, porque eu não tinha dinheiro para comprar o Star. Bamba, quem não conhece Bamba, cara? Ficamos por aqui, então. Quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde, precificação do ensino presencial. Presencial não morreu. Presencial está vivo e forte, lépido e fagueiro. E segundo o semestre, relatório de ontem do semestre, voltando a crescer. Tá? Quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde. Beijo. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até Beijo, mais. Obrigado a vocês. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.